Olá, queridos assinantes. Nesse mês de novembro, em que nós estamos analisando a força da mentira, eu não poderia deixar de trazer para vocês uma jornalista com mais de 30 anos de experiência, digamos 30 anos cravados de experiência, que acredita que uma sociedade bem informada ela pode ser um ambiente político saudável, mas essa pessoa tem lidado recentemente com a força da mentira no jornalismo. O nome dela é Cristina Grêmio. Você certamente a conhece pelos mais de 10 anos que ela teve como chefe de reportagem em várias emissoras, com passagem pela Globo, com passagem pela Rede Bandeirantes, colunista da Gazeta do Povo, apresentadora de vários programas e, recentemente, de julho de 2021 até algumas semanas atrás, era uma queridíssima analista política na Jovem Pan. E ela está aqui com a gente nessa edição para falar sobre a força da mentira no jornalismo. Como será que vocês imaginam que alguém que se fez jornalista fazendo reportagem, ou seja, lidando com fatos, ao se tornar comentarista de opinião, teve de lidar tanto tempo e tão cotidianamente com a força da mentira? Com vocês, Cristina Grêmio. Oi, Bruna. Olá, Vamos assinantes lá! da revista. Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Todo mundo te conhece, a gente não precisa fazer cerimônias aqui. Eu já queria, assim, começar perguntando. Você se forma em 1992 pela Federal do Paraná, jornalista clássica, assim, com passagem por reportagem, que trabalhou com várias emissoras, sempre uma pessoa muito séria, conhecida pela seriedade, e recentemente você atuou como comentarista política e teve de lidar com a tal da propaganda progressista, que é uma insanidade. Eu quero saber, em termos de força da mentira, o que mudou nos últimos 30 anos que marcam a sua trajetória no jornalismo brasileiro? Vamos fazer um retrospecto, né? Obrigada, Bruna, primeiro pelo convite. Obrigada aos assinantes aí por estarem ligados na entrevista, interessados nesse tema, né? Tão importante. Fazer um breve retrospecto para a gente entender como eu especificamente cheguei aqui aonde eu estou, porque hoje eu estou no jornalismo de opinião, que é muito diferente daquele jornalismo raiz, né, de você relatar apenas os fatos ali sem nenhuma adjetivação, sem nenhuma opinião. Aquilo é e continua sendo o jornalismo factual, que a gente chama, aquele jornalismo que serve para informar, para relatar os fatos. O jornalismo de opinião, que não existia na época que eu comecei na carreira, existia sim um economista convidado do jornal tal para analisar o que aconteceu naquela semana da economia, uma semana assim de anúncios, de notícias econômicas muito importantes, mas era um ou outro. E esse jornalismo de análise começou a surgir mais recentemente, assim, eu diria talvez com força de uns 10 anos para cá, advindo das redes sociais mesmo. Então, pegando um retrospecto lá, quando eu me formei, e você falou aí, eu me formei em 92 pela Federal do Paraná, mas eu trabalhava já como repórter desde o terceiro ano da faculdade. Então, eu já sou jornalista há 32 anos, desde 1990, foi quando eu comecei. Naquela época não tinha internet, muito menos celular, muito menos internet no celular. Não havia redes sociais, não havia nada disso. As telecomunicações, você vê, tem uma ideia de como eu sou antiga no jornalismo, vamos usar essa palavra, as comunicações com agências de notícia, por exemplo, já existia, né? Agências internacionais que mandam para os outros países um resumo das notícias que aconteceram em outras regiões do planeta e tal, chegava por telex, que é um meio de comunicação que ninguém mais conhece. Eu vi o fax nascer e o fax morrer. Então, as telecomunicações foram evoluindo também dentro das redações. Eu comecei digitando texto em máquina de escrever, tive que fazer curso de datilografia, tanto que eu hoje digito tão rápido no teclado aqui que eu pareço meio disléxica, eu troco muitas letras e tal, tenho uma agilidade muito grande com as mãos, que as gerações atuais não têm. Então, como é que a gente apurava a notícia? Em loco. A gente era obrigado a ir. Claro, havia a parte de redação telefonando para as fontes, mas teve um acidente na estrada tal, o carro de reportagem tinha que se deslocar. Eu cheguei na minha carreira de repórter, fui repórter de TV por 26 anos, eu cheguei a viajar 12 horas em estrada esburacada para chegar num lugarejo, pegar um barco, viajar mais 2 horas de barco, para depois caminhar mais 40 minutos para chegar no local do fato.
E aí sim, você viu, você é uma testemunha ocular, você conversou com as pessoas que estiveram presentes naquele momento, naquele fato, e você vem e relata. Pode haver erros? Pode. Pode haver erro na hora de fazer as perguntas, ou até na compreensão das respostas, mas o repórter, ele é alguém que ele é quase uma testemunha, embora ele chegue quase sempre depois do fato ocorrido, né? Com o advento de internet, de redes sociais, de hiperconexão e tudo mais, as fontes começaram a vir de uma forma avassaladora, todo mundo virou de alguma forma relator de fatos, né? Não necessariamente jornalista, mas relator de fatos. E o que aconteceu com o jornalismo? Ele passou a ter um trabalho multiplicado assim, não é nem por 10, nem por 20, multiplicado na enésima potência, porque começou a chegar tanta informação para as redações que você precisa apurar, checar, reconfirmar, e aí você tem que achar muito mais testemunhas do que antes para você conseguir ver se não é uma notícia plantada. E, infelizmente, né, seres humanos, tem muita gente plantando notícia com fins diversos para atingir determinados objetivos, desde quebra do mercado financeiro até ascensão na política. Então, e eu acho que o jornalismo se perdeu um pouco nesse caminho, sabe, Bruna? De repente, aquele jornalismo tradicional, né, de repente se deparar com um excesso de informação, o público mais perdido ainda, essa história que hoje chamam de fake news, né? Essa inundação de notícias plantadas no meio de notícias verdadeiras, a ansiedade de ser sempre o jornalismo tem isso, né? A ansiedade de ser sempre o primeiro a dar a notícia, o tal do furo jornalístico, que eu sempre briguei nas redações e disse, gente, isso só interessa para nós, jornalistas, só o jornalista da Folha de São Paulo que quer dar um furo queria antigamente, agora eles agem em consórcio, né? Mas antigamente existia essa gana entre os jornalistas, o cara da Folha queria noticiar antes do cara do Globo, o da TV Globo antes da TV Bandeirantes, existia uma briga saudável, mas isso, com o advento desse excesso de informação, das redes sociais especialmente, mas da facilidade de comunicação mesmo, isso trouxe uma chance muito maior de você errar, né? E aí o erro no jornalismo, ele é perdoável, assim como é na vida humana, em qualquer setor, quando você se desculpa e se corrige, tão logo você perceba que cometeu o erro. E o que começou a acontecer com essa imprensa? Ela começou a distorcer para dar a entender que o fato era aquele que você entendeu errado. E aí eles perceberam que aquilo colava e começaram a entrar com as notícias distorcidas de fato, com as omissões, né, de informações propositais, para realmente induzir a opinião pública a acreditar que determinadas coisas efetivamente aconteceram. Vou pegar um exemplo bem atual, genocídio brasileiro. O mundo inteiro viveu a mesma pandemia, o mesmo drama. Governantes do mundo inteiro demitiram seus ministros da saúde por motivos diversos, porque alguns não aguentaram o tranco, outros erraram no caminho, outros entraram em depressão porque não conseguiam resolver. E aí, só no Brasil que a troca de ministros da saúde é um indício de genocídio. Houve uma vontade proposital de um governante de afastar um santo que dizia fique em casa, só sai de casa quando tiver falta de ar, porque só ele sabia de tudo. E aí afastaram esse que era o sabidão e colocaram um outro para matar pessoas. Quando você constrói toda uma narrativa que leva a essa conclusão, e essa conclusão desemboca numa eleição de uma pessoa que foi alçada à categoria de santo, tendo provas sobradas dos crimes cometidos, nas palavras dos próprios juízes que julgaram, né, essa pessoa pelos crimes que ela cometeu, realmente a gente vê que não sei nem se eu ia usar a palavra terremoto, mas eu acho que é mais um vulcão, é uma coisa que vem de dentro, joga a sua lava e destrói tudo pelo caminho. Não sei se eu me alonguei demais aqui, mas só para... Não, eu acho muito boa. É muito boa essa retrospectiva, Cris, porque você acaba de falar aqui, né? Eu já cheguei a ficar 12 horas num carro, estrada esburacada, para ir lá confirmar o fato. Quer dizer, o jornalismo tinha um compromisso com a verdade que acabou desaparecendo. E a partir do momento em que esse compromisso, por razão de um contexto, ele já não marca o jornalismo, a desinformação, que sempre foi uma tática comunista, passa a integrar o jornalismo, né? Você, como jornalista com essa formação tradicional, com esse compromisso com a verdade, como foi para você, nessa sua trajetória de comentarista de opinião, né? de
jornalismo opinativo, no jornalismo opinativo, como foi para você lidar com desinformantes? Eu vou usar a palavra porque a palavra é essa, tá? Quando a gente vê um comentarista político que está desinformando, não tem outro termo, é tática comunista. Como é que foi para você lidar com tudo isso? Vou até pegar aqui o meu caderninho, que ainda está... Eu ia dizer pela metade, mas não, ele falta algumas folhas. Normalmente eu enchi um caderninho desses por mês aqui, só nas participações ao vivo que eu fazia. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera. Eu ia mas essas anotações aqui não são anotações de notícias, são anotações de mentiras que estavam sendo contadas no ar e que eu ia desmentindo, Caramba. Porque você sabe, você também fez isso, né? A gente lidou em vários programas em que eram colocadas versões diferentes de pensamento, e para haver esse confronto e com o intuito, imagino eu, de ajudar o telespectador, o ouvinte, a formar sua própria opinião, sendo confrontado com as várias ideias diferentes, que é exatamente assim, os jornais honestos fazem isso. A Gazeta do Povo tem 40 colunistas, claro que há uma predominância de colunistas considerados conservadores ou de direita, hoje em dia querem classificar as pessoas, e alguns de esquerda, mais progressistas, muito entre aspas, né? Não gosto desses termos. Mas por quê? Porque o leitor, embora o público-alvo da Gazeta seja mais conservador, porque é um jornal único, aliás, que se vende conservador da grande mídia, né? Um jornal com 103 anos, que nunca escondeu suas bandeiras, tem publicadas todas as suas convicções, defende a vida desde a concepção, defende o conceito de família, não aceita essa destruição da família que a esquerda tenta pregar, que defende também a economia mais liberal, né? A livre iniciativa, o empreendedorismo, a meritocracia no ambiente de trabalho, né? O respeito aos talentos, respeito à propriedade, respeito às leis, Estado de Direito, enfim, todos esses valores que acabaram sendo colocados na caixinha dos conservadores. A Gazeta tem lá seus esquerdistas entre os comentaristas de opinião, os colunistas. Por quê? O leitor conservador vem para cá, mas ele não pode se enfiar numa bolha em que ele não saiba mais nem o que existe fora daquela muralha onde ele se protegeu. É importante a gente saber como é que são as outras visões de mundo, até porque, às vezes, né, por motivos vários que não nos cabe analisar aqui, somos obrigados a ser governados pelo outro espectro político. Então, é importante a gente saber em que terreno vai estar pisando também, né? E aí, o que acontece? Eu ficava lá, em televisão, a gente não sei quantos assinantes aqui da revista conhecem a dinâmica, mas a gente tem tempo, né? Então, um jornal lá de meia hora, um jornal de 1 hora, com 4 ou 5 colunistas, com 8 ou 10 notícias para analisar, você vai ter 30 segundos, ou 1 minuto, ou 1 minuto e meio para analisar cada notícia. Então, o que a gente acontecia? Cada um tinha seu tempo, de repente eu vejo o comentarista de esquerda ocupando o meu tempo. O telespectador e o ouvinte não está a par daquilo, mas o coordenador está aqui no ponto eletrônico dizendo encerra para a Cris poder falar. E o meu tempo sendo comido, e a gente sabe que tem intervalo comercial para entrar e tudo mais. Então, o meu medo era, vai sobrar menos tempo para mim, eu não vou conseguir desmentir tudo que está sendo dito. Então, eu anotava. E aí, obviamente, que não me sobrava tempo, porque essa é uma tática desonesta, né, de quem não está pronto para o debate verdadeiro ali, que quer impor suas ideias na base de tomar o tempo do outro, não deixar o outro se defender ou colocar a sua argumentação ali. Eu pegava alguns pontos, argumentava em cima daqueles pontos, trazia fatos, eu sempre gosto de trazer fatos para a minha argumentação, trazia fatos para mostrar que aquilo era pelo menos uma meia-verdade, não era completamente a verdade, estavam faltando fatos. E aí, no próximo comentário sobre o outro assunto, eu voltava nesse. Então, eu tenho cadernos e cadernos, assim, desse 1 ano e... 1 ano, né? 1 ano e 3 meses na Jovem Pan News que eu fiquei, eu comecei antes da estreia da TV, comecei em julho de 2021 e fiquei agora até o final de outubro de 2022. Censurada nas últimas semanas, mas fiquei. Eu queria que você falasse um pouco, Cris, sobre esse processo, né? A Jovem Pan teve de lidar com um afastamento, e isso, pelo que eu me lembro que saiu no jornal, eu acompanhei, eu já não estava na emissora desde o início do ano, quando saiu no jornal eu até levei um choque, eu falei, como assim deixar os jornalistas de extrema direita, que vocabulário é esse, da esquerda, de fora das sabatinas? Eu lembro que foi um choque para nós, público da Jovem Pan, né? Os conservadores acompanhavam a Jovem Pan pela qualidade dos comentaristas, né? Agora que parece que os comentaristas estão indo embora, eles devem perder essa audiência, mas enfim, como é que foi para vocês receber essa notícia, né? E assim, para a equipe toda, porque você, ao lado de outras pessoas, são jornalistas
com muita experiência, assim, não são jovenzinhos, ou não são pessoas que tiveram uma passagem por lá, não são pessoas que começaram a trabalhar ontem, são pessoas com trajetória, né? Tem o Augusto Nunes ali que lidou, tem você, então como é que foi para vocês lidar com, de repente, vocês estavam cortados de sabatinas com candidatos à presidência, que é a coisa mais tradicional de se fazer no jornalismo. Vou falar por mim, vou falar em relação ao que já foi divulgado, até porque, por força de contrato, a gente não pode entrar em detalhes sobre comunicações internas. Mas a comunicação interna que chegou para nós foi um desmentido em relação a essa notícia que vazou lá de dentro da Jovem Pan, obviamente, para a imprensa marrom, né, que é essa antiga mídia tradicional e que virou um consórcio, né? Eles se auto-intitulam um consórcio, não concorrem mais entre si, eles combinam manchetes e fazem exatamente as mesmas coberturas com as mesmas narrativas, até omitindo fatos todas ao mesmo tempo, ou descontextualizando, enfim, ou né, mudando realmente alguma argumentação ali, todas em conjunto, para fazer parecer que aquela é a verdade. O que vazou? Houve uma reunião. Isso foi antes de começar a campanha eleitoral, né? Isso foi final de julho, início de agosto. Houve uma reunião com os assessores dos partidos para definir a questão dos debates, e como eles não estavam de comum acordo para debates na empresa, foi decidido que seria feito sabatinas com os candidatos em alguns dos jornais de maior audiência, e os comentaristas daqueles jornais participariam. E parece que houve um rebuliço com alguns partidos de esquerda ali, que os partidos de direita, os partidos o candidato, né, porque o Felipe Dávila, por exemplo, que é do Novo, não estava no esquema das sabatinas por ter pouca expressividade na política, tem aquelas regras, né, eleitorais. Mas dos 3 ou 4 candidatos que estariam nas sabatinas por terem um número de representantes no parlamento muito grande, é essa a regra eleitoral, né? Tinha só o presidente Bolsonaro, considerado mais à direita, e os outros eram de esquerda, que seriam Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula, né? Isso no espectro nacional. Tinha também as sabatinas, como a Jovem Pan é sediada em São Paulo, para o governo do estado. E aí o que foi dito, o que vazou para a imprensa, que foi dito é que eles não aceitavam que os candidatos deles fossem entrevistados por determinados jornalistas. Então, eu nunca vi isso no jornalismo, do entrevistado escolher o entrevistador. Eu já vi de entrevistado tentando perguntar o que você vai me perguntar, querer saber de antemão, que não é a prática jornalística, né? Mas eventualmente a gente tem a conversa, eu quero falar sobre determinado assunto, não exatamente a pergunta que você vai fazer, da forma como você vai colocar, mas os temas para a pessoa ter um mínimo de preparo, levar alguns números estatísticos ali se precisar. E aí, como eles colocaram algumas imposições, veio isso é o que vazou para a imprensa, tá? E depois foi negado internamente. Veio uma resposta da editora-chefe, que era quem estava nessa reunião, de que eles ficassem tranquilos que os comentaristas xiitas de extrema-direita não participariam das sabatinas. Isso foi desmentido, mas obviamente que a imprensa não desmentiu, então para o público ficou, a Jovem Pan tem comentaristas assim, e aí depois veio a lista de quem participaria das sabatinas, que eram os esquerdistas, e o Roberto Mota, que era o comentarista mais recentemente contratado na época, então ninguém sabia nem muito bem para que lado ele ia nos comentários dele, sabia que ele era, por personalidade mesmo, um cara mais ponderado, não é jornalista, é um engenheiro que atua com muita propriedade no comentário político, então hoje em dia eu acho que a gente pode defini-lo sim como jornalista, mas na época estava ali ainda, né, sentindo a que veio. E aí foi esse rebuliço. Isso foi muito antes da censura. A censura mesmo determinada pelo TSE a pedido do PT, que é o partido mais tirânico que a gente tem no Brasil, porque tentou calar muita gente, continua, mesmo terminado o segundo turno. A censura que veio para a Jovem Pan, e outras emissoras sofreram com isso também, outros veículos, né? Foi uma censura prévia, uma lista de palavras que não poderiam ser ditas por ninguém, nem comentaristas, nem jornalistas, e várias notícias que não podiam ser lembradas. Por exemplo, nenhuma notícia da Lava Jato. Nada podia ser lembrado no ar, tinha que fingir que isso não existia. Isso também veio, Cris? Eu não lembro disso. Várias, a gente não podia lembrar. Só que, assim, não veio um detalhamento por escrito na ordem de censura prévia. Tanto que espalharam aquela fake news de que dar direito de resposta não é censura, e que estavam misturando alhos com bugalhos. A campanha do Lula pediu
pediu dezenas de vezes, acho que até mais de centena de vezes, direito de resposta e conseguiu colocar uma mentira no ar do Lula dizendo que foi inocentado. E entre as várias proibições de censura prévia, tinha a proibição para que a Jovem Pan exibisse ou reexibisse a entrevista com o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que participou do pleno do STF quando foi julgado o arquivamento do processo do Lula, que não foi inocentar, foi arquivar, por uma manobra jurídica, aquele erro de CEP, né? Curitiba não era o foro adequado, depois de 5 anos perceberam isso e tinha que recomeçar o processo em Brasília. Mas o Marco Aurélio Mello dizendo que aquilo foi uma manobra e que ele nunca foi inocentado, não podia mais ser exibido. E os comentaristas e jornalistas não podiam mais mencionar essa entrevista. E assim também com a entrevista da senadora Mara Gabrilli, que era vice da Simone Tebet, que fez aquela denúncia em relação ao caso do Celso Daniel em Santo André. Então, várias proibições. E como era imensa a lista de proibições, e nós estávamos todos muito inseguros, porque cada dia surgia uma dúvida, e tal assunto eu posso mencionar, eu posso lembrar de tal condenação, eu posso lembrar que o delator falou não sei o quê. A gente ficou com medo, porque a emissora podia ser multada e numa reincidência retirada do ar. Então, eles decidiram nos tirar do ar. Isso foi uma decisão da empresa. Nós sofremos uma censura prévia, uma autocensura, porque a empresa estava sob censura prévia. E depois da eleição, fomos todos desligados sem qualquer explicação. Nós sabemos o motivo, né? O que é engraçado é que toda essa sua descrição, Cris, sobre a maneira de atuar do PT, todas essas exigências, embora eles façam isso nesse esquema de golpe de Estado moderno, que é via legal, né, usando algum burocrata do sistema e, de preferência, algum burocrata juristocrata, apesar de tudo isso, a gente está no esquema comunista, porque a maneira o PT, para mim, sem sombra de dúvida, é um partido comunista, porque o básico do comunismo, e eles fazem isso muito bem, é você censurar quem fala aquilo que você é, e você espalhar mentiras a respeito de quem você é. Então, você mente sobre você e você cala quem diz a verdade sobre você, né? Que aparentemente foi exatamente o que o PT fez com a Jovem Pan. E aí eu queria te perguntar, qual é o dano social? Você consegue mensurar o dano social a partir do momento que empresas de jornalismo, por quaisquer motivos, não vou contestar, porque a gente nem consegue entender, às vezes, todos os motivos, mas sejam quais forem os motivos, qual é o dano social a partir do momento que as empresas de jornalismo cedem à força da mentira, que é a tática básica do comunismo? Primeiro dano social, que eu acho que está evidente já de anos, é esse ódio implantado na sociedade, essa divisão. Veja, a gente estar dividido em termos de preferências políticas é natural, saudável e acontece no mundo inteiro desde que o mundo é mundo. Né? Em todas as democracias, só nas ditaduras que não há polarização. Ou se há, as pessoas não podem externar que pensam diferente. Né? Acho que talvez até marido e mulher fechados nas 4 paredes do seu quarto tem medo de falar quase como no 1984, como se o Big Brother estivesse ali de alguma forma ouvindo o que está sendo dito para mandar a polícia no próximo momento te prender por ter falado com a sua esposa ou com o seu marido o que você pensa. Então, realmente, na ditadura dos regimes comunistas, o pensamento é único, a ideologia é única, e se você ousar falar qualquer coisa diferente, você vai para um campo de reeducação, muito entre aspas, né, como tem na China, para você aprender a duras penas, sabe-se lá, mediante qual tortura, a dizer amém e concordar com aquela verdade que eles querem impor. Né? Então, esse é um dano social, e aí a gente vê famílias brigando, amigos se separando, casais até se separando por causa de divergências de ideologia política, mas por causa de um ódio que foi colocado ao que pensa diferente. E isso pode haver de um lado e de outro. O dano que eu vejo mais recente é uma sociedade eleger, se é que foi realmente de forma honesta, a gente não sabe porque isso ainda está sob questionamento, né? Eu ia dizer sobre júdice, não, isso vai ser uma próxima etapa se a gente conseguir levar o questionamento adiante, porque estão tentando calar o questionamento, não se pode mais questionar. Sim.
A censura Sim. do momento, né? Meu Deus, a gente pode falar disso também, para impedir o questionamento, mas se o questionamento... Sim, a censura da dúvida. A censura da dúvida, censura da dúvida. Então, nesse momento, a gente está vivendo a censura da dúvida, mas se a gente conseguir ainda, quem ainda não foi censurado, e os que estão falando, e que estão na rua, e que estão na mídia, na mídia independente, de alguma forma ainda questionando, até dessa forma como nós estamos falando aqui com um grupo de assinantes, um grupo mais fechado e tal, pessoas que já se interessam por saber mais a verdade, a gente consegue talvez se livrar, mas por enquanto o dano social está aí, que a gente correu risco, uma nação de 220 milhões de habitantes, uma nação que produz alimento para 1 em cada 6 habitantes do planeta, uma nação que é um exemplo de produção de energia limpa para o mundo, que é um exemplo de preservação de florestas. Digam o que quiserem lá fora, mintam o quanto quiserem lá fora. Nós temos 84% da Amazônia original preservada e 64% do território original brasileiro preservado. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E não à toa, no exterior, inclusive nessa COP27 que está acontecendo agora, os países mais atacados são Brasil, Indonésia e, se não me engano, é Bangladesh, que são os 3 com as maiores florestas do mundo. Eu acho que são esses 3, espero não estar passando informação errada, mas depois chequem e confiram. Isso a gente gosta de dizer também. Não acreditem só no que eu estou dizendo, a gente erra também, somos humanos. Mas são 3 países, Brasil e Indonésia, certeza que são 2 dos 3 maiores países em termos de verde, né? E são os mais atacados. São os que estão com a sua soberania sendo ameaçada por regimes comunistas que estão avançando sobre esses países, com apoio internacional desse globalismo comunista também, com interesses capitalistas, obviamente, né? O interesse deles é sempre enriquecer às custas do empobrecimento da população. Então, assim, o prejuízo é muito grande e é muito triste. A gente vê o jornalismo capitaneando tudo isso, né? Vamos ver como é que a gente consegue sair. A duras penas estamos lutando por canais independentes, ainda bem que tem isso, né? Apesar da censura, a gente vai driblando. Vamos ver por quanto tempo, né, Cris? Agora, você falou 2 coisas interessantes, mas vou me concentrar na primeira, né? O Lula, ele já disse que os jornalistas estão precisando ser reeducados, e você citou agora há pouco. Recentemente eu fiz um vídeo que teve, assim, muito impacto, que eu contei o que está no livrinho sobre o fenômeno Pitest, que foi o fenômeno de reeducação mais violento da União Soviética, né? No sentido de porrada. E eu comparei com o da China, que é a lavagem cerebral, que é esse nosso. O politicamente correto, isso tudo é herança do tipo de lavagem cerebral e de autocensura chinesa, que é colocar a sociedade toda se supervisionando, etc. Mas o Lula, recentemente, logo depois de eu ter feito aquele vídeo, saiu a pérola do Lula dizendo que quer reeducar os jornalistas. E a gente sabe o que significa reeducação no vocabulário comunista, né? Como é que você se sente, você como jornalista, a partir do momento que vem um sujeito que foi condenado por não sei quantos juízes foram, Cris? Você que descobriu a Lava Jato. Assim, olha, a gente sempre fala mais de 20 juízes, porque foi assim, isso é uma confusão que fazem muito, mas é bom que o seu público, que é muito bem antenado, saiba. O primeiro processo, que foi aquele... E só acompanhei de perto, porque foi aqui em Curitiba, né? Eu ainda estava no jornalismo diário, eu não participei da cobertura da Lava Jato, mas assim... Mas você acompanhou, né? Acompanhei, tinha uma mini redação dentro da redação, né? Eu trabalhava na afiliada da Globo aqui em Curitiba. A redação precisou se desmembrar e pegar alguns profissionais de pauta, de produção, de reportagem, de edição e ficarem só naquilo. Foram 2 anos trabalhando só com aquilo, porque não tinha como você ir cobrir outros assuntos e voltar a falar de uma delação ou ler um processo, era muito intenso. Mas mais ou menos a cada 3 meses eles pediam para eu fazer um compilado de tudo que a Lava Jato tinha descoberto, então eu tinha que ficar ali uns 2 dias me debruçando sobre tudo, assistindo um monte de reportagens e lendo coisas, e eu acabei criando a rotina de ler todos os processos e assistir todos os depoimentos, né? Então, assistia tudo em velocidade acelerada no YouTube, né? Porque iam disponibilizando aqueles vídeos, mas eu assistia aqueles depoimentos longos, de 7 horas, 8 horas, assisti tudo aquilo. Então, eu sei que as provas eram realmente sobradas. O primeiro processo em que ele foi condenado, que foi o do triplex do Guarujá, ele foi primeiro condenado pelo Sérgio Moro, que era o juiz da 13ª Vara de Polícia Federal aqui em Curitiba, que foi quem começou toda essa investigação. Daí, obviamente, que a defesa do Lula recorreu. O recurso, quando é Justiça Federal, ele vai para o Tribunal Regional Federal, que no caso aqui do sul do país é em Porto Alegre, é o TRF4. Lá em Porto Alegre foram 3 juízes, 3 desembargadores.
Um ficou bem famoso, que é o Gibran Neto, que é justamente esse que deu essa declaração na hora que eles foram votar aquele recurso. Eles não só disseram que Sérgio Moro estava certo na condenação, como aumentaram a pena, porque, segundo o Gibran Neto, as provas eram sobradas no processo. O trabalho do Deltan Dallagnol e da sua equipe na Procuradoria da República, levantando provas, Polícia Federal confirmando aquilo através de indiciamento de testemunhas e tudo mais, e o juiz Sérgio Moro ouvindo todo mundo e deparando, né, provas com relatos, as provas eram tão sobradas que, então, mais 3 aumentaram a pena, só aí já foram 4. Aí foi para Brasília, terceira instância lá já, né, no triplex. Brasília foram mais 5 juízes no STJ. Nossa. Tá? E mais 5 juízes, de novo aumentaram a pena, porque as provas eram sobradas. No caso do triplex, só faltava a 4ª instância, que para presos com foro privilegiado há uma 4ª instância. Lula nem era, mas esse processo todo estava em foro privilegiado e todos foram caindo no foro privilegiado. Ele poderia recorrer ainda ao STF, acabou sendo liberado antes. Aí, no caso do sítio de Atibaia, quem condenou ele no sítio de Atibaia não foi mais o Sérgio Moro. Por isso que mentira, a gente já está falando de mentira, mentira do jornalista e muito mais mentira ainda do político, das Gleisi Hoffmann, da vida do próprio Lula, que saem dizendo que eu fui inocentado porque o processo foi anulado, porque o juiz era suspeito, o juiz que foi depois, muito depois, considerado suspeito, por causa daquelas denúncias muito questionáveis da chamada Vaza Jato, umas conversas de Telegram pegas com hackers, um troço todo capengo, que condenaram o Sérgio Moro nisso. O Sérgio Moro não foi quem condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, foi a Gabriela Hart, que era a juíza substituta da 13ª Vara e que ficou no lugar do Moro quando ele foi para Brasília. Depois ela foi substituída, houve uma outra escolha, mas ela já tinha dado essa condenação. E, de novo, recorreram dessa condenação, foi para o TRF4 em Porto Alegre, e, de novo, aumentaram a pena. Então, teve mais, fora aqueles 8 do primeiro caso lá, né? Moro, 9 do primeiro caso, mais 4 do segundo. Isso, deixa eu só plugar aqui que está acabando minha bateria, eu esqueci de plugar, não tinha visto. Só um minutinho, desculpe a falha técnica aqui. Está um recado de bateria acabando, pronto. Sim, então é o Moro, os 3 do TRF4, já dão 4 juízes, mais os 5, exato, os 5 do STJ, 9, Gabriela Hart na segunda condenação, 10, e aí são os mesmos juízes, mas de novo, mais 3 do TRF4. Então, só nesses casos Olha aqui... que coisa incrível! 13 é o número do Lula. Mas aí deixa eu te falar por que falam de mais de 20 juízes, sabe? Por que falam de mais de 20 juízes? Porque no preâmbulo desses 2 processos aí, tinha outros processos em andamento que estavam em vias de serem julgados, o do Instituto Lula, o da compra de um outro apartamento de cobertura em São Bernardo do Campo, do lado, no mesmo andar onde Lula mora, que eles derrubaram parede, transformaram num grande apartamento, foi também comprado com dinheiro de empreiteira, né? Favores e tal. Por que falam em mais de 20 juízes? Porque no STF também foram julgados muitos pedidos de habeas corpus para o Lula. Então, além dos processos, teve juízes que olharam partes do processo e disseram não, ele não pode sair da prisão. Está tudo certo no processo. Ele teve, inclusive, habeas corpus preventivo julgado no STF e negado antes de ser preso. Então, realmente, os casos, as acusações contra o Lula passaram pelas mãos de mais de 20 juízes, e inclusive esses que agora passam a mão na cabeça, esses que descondenaram, e aqui eu posso usar essa palavra, esses aí chegaram a dar ganho de causa para a justiça na época, né? Não, as provas estão aqui, não tem como soltar, ou não tem como impedir que seja preso. Me estendi aqui, mas isso é bom, porque é uma mentira muito grande que foi contada e que confunde as pessoas até hoje. E esse sujeito quer reeducar os jornalistas. Então, voltando à reeducação. Isso, né? Voltando à reeducação, na época que ele foi presidente, lá em 2002, e depois quando ele se reelegeu em 2006, nos 2 mandatos ele tentou aprovar um tal de um Conselho Federal de Jornalismo, que as pessoas pensam, mas existe Conselho Federal de Medicina, existe a OAB, é legal, né, para regulamentar a sua profissão. Não, já existe a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, que é quem regulamenta.
A gente paga anuidade para a FENAGE, recebe a carteirinha de jornalista, que é a identidade profissional, igual OAB, igual Conselho Regional Federal de Medicina, isso já tem. Ele queria criar um outro conselho, que é um conselho para julgar mesmo jornalistas que incomodem as autoridades, que de alguma forma tragam notícias inconvenientes. Aquela coisa, né? Os crimes da comunicação social existem e podem ser pessoas comuns podem ser julgadas também por esses crimes, que são injúria, calúnia e difamação. O jornalista que erra de forma proposital para injuriar, caluniar ou difamar alguém, ele pode responder criminalmente. Se ele for condenado, não tem pena de prisão para esses crimes, sabe, Bruna? São multas e penas alternativas, né? Mas ele deixa de ser réu primário. Então, eu acho que só isso já é uma punição bem grande. E as multas podem chegar a um valor grande. E se ele é condenado por um desses crimes, a pessoa que se sentiu ofendida por causa de uma calúnia, vamos supor aqui que eu estou caluniando o Lula, ele vem e me processa e eu perco o processo. Depois ele pode me processar na esfera civil e pedir danos morais. E aí o juiz pode tirar todo o meu patrimônio, se ele achar que o dano que eu causei para o Lula foi grande demais com a mentira que eu espalhei. Por isso que eu digo, o jornalismo, assim como qualquer outra profissão, ele também erra. E é por isso que ele é obrigado, por respeito ao público, por respeito à notícia, pelo compromisso da verdade, tão logo percebe que errou, ele corrige o erro. Então, gente, olha, não teve nenhum juiz julgando processo nenhum contra o Lula, desculpe, eu errei. Só que não, nesse caso houve. E eu não estou mentindo, né? E aí a gente cai na distopia que a justiça agora determina que os jornalistas não podem dizer determinadas coisas para não macular a imagem de alguém que está concorrendo no pleito e quer se vender para o eleitorado mais distraído ou mais novo, que não viveu tudo aquilo que nós vivemos como eleitores adultos já, para enganar e fazer eles serem convencidos de que é uma proposta interessante para o país. Ele já queria a regulamentação da mídia, não passou naquela época porque a mídia se rebelou. Eu lembro até hoje de repórteres da Globo, e eu era da Globo, do Sistema Globo, eu era afiliado, de irem receber prêmio de jornalismo, subir no palco e não agradecia a mãe, o irmão, o namorado, nada. Simplesmente gritava, não à censura, não à regulamentação. Eu cansei, se a gente procurar, a gente vê vídeos de repórteres da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, todo mundo que foi premiado naqueles anos em concursos de jornalismo, fizeram questão em uníssono, todos os espaços que podiam eram ocupados com esse discurso, não à censura, imprensa livre, o público tem direito de receber as informações independentemente de qualquer monitoramento por parte de autoridades. Esse discurso mudou, né? Tanto que a mídia fez campanha para esse candidato e, pelo visto, agora aplaude censura, inclusive censura à imprensa. Infelizmente. E aplaudem, inclusive, um Tribunal Superior Eleitoral que resolveu proibir jornalistas de praticarem a informação, ou seja, eles dizem essas informações não podem ser ditas, e elas são verdadeiras, né? Eu queria saber, Cris, ainda, já que você falou tanto da Lava Jato e com tantos detalhes, como é que você acha que vai ser o Moro e o Dallagnol como políticos, tendo Lula como presidente da República? Olha que coisa incrível. O Moro e o Dallagnol estiveram envolvidos em toda a investigação que provou que o Lula é um criminoso. De repente, esse homem volta à cena do crime, ou melhor, à presidência da República. E eles são políticos que vão lidar com esse homem como presidente. Como é que você vê isso? Como é que será que aqueles que sabem a verdade, os grandes aí nomes da Lava Jato, vão lidar com a mentira política que é Lula na presidência da República? Você consegue imaginar isso? Vou primeiro já fazer uma propaganda aqui para a tua audiência querida, que procurem uma coluna minha da Gazeta do Povo. Tem acho que umas 2, 3 semanas no máximo, eu faço entrevista, eu sou colunista da Gazeta do Povo em vídeo, né? Eu gravo vídeos de opinião, eu apresento programas de debate, a Bruna já participou comigo do Segunda Opinião, que é o programa que tem às segundas-feiras, e eu gravo entrevistas em vídeo. Eu entrevistei o Deltan Dallagnol e a gente, durante quase uma hora, aliás, a gente fez uma live, foi uma live, e durante quase uma hora ele fala o que ele pretende fazer como deputado. Então, que obviamente legal. Que ele vai estar... Ele é consistente, né, Cris? Então assim, é só ir no YouTube da Gazeta do Povo, a playlist se chama Falando Abertamente, que é o nome da minha coluna na Gazeta do Povo.
E aí vocês encontram lá várias entrevistas, vai encontrar uma das mais recentes, é essa com o Deltan. Mas só resumidamente aqui, ele tem projetos, obviamente que ele quer levar adiante o fim do foro privilegiado, que é um projeto que já existe lá, está engavetado há muito tempo. Ele quer fazer parte dos deputados que forcem, exijam, pressionem o futuro presidente da Câmara a colocar em pauta e votar a prisão após condenação em segunda instância, porque isso já foi aprovado no Senado há uns 4, 5 anos. É um projeto de lei do então senador Álvaro Dias, aqui do Paraná também. Conseguiram aprovar no Senado, foi para a Câmara, caiu na mão de Rodrigo Maia, engavetou. Nunca o Rodrigo Maia colocou em votação. Eu entrevistei o Álvaro Dias também para minha coluna, quando já estava há 500 e tantos dias parado esse projeto na Câmara. Então já estava há quase 2 anos parado na Câmara, mas isso foi assim, início do governo Bolsonaro. O Rodrigo Maia já estava num segundo mandato como presidente da Câmara e a gente acompanhou tudo o que aconteceu. Não só não colocou esse, como não colocou nenhum outro projeto que era favorável ao Brasil, mas porque ele não queria dar ganho de causa para o presidente Bolsonaro, boicotou ali até não poder mais, né? Não à toa está já na base de apoio do suposto presidente eleito Lula, né? Mas o Deltan diz, eu vou encampar, claro que ele sozinho, um dos 513 deputados, ele sozinho não consegue colocar em votação, mas vai tentar ajudar a eleger um presidente comprometido com essas pautas e que se comprometa a colocar em votação esses projetos. Decidiram pela prisão em segunda instância, decidiram pelo fim do foro privilegiado, acaba essa farra que colocou todos os bandidos de colarinho branco de volta na rua aí para aquela manobra para beneficiar um único, né? Que a gente sabe quem é. Ele tem várias outras medidas, aquelas 10 medidas contra a corrupção que ele elaborou enquanto estava no Ministério Público ainda, que prevê mudança em alguns artigos do Código Penal, essa questão dos benefícios para preso, progressão de regime, saidinha de preso, que está parado também lá na Câmara, todas essas coisas ele propõe acabar, porque a gente tem que acabar com a impunidade. Então, eu acho que ele vem forte para uma bancada jurídica ali na Câmara, né? Tá, o Sérgio Moro, não entrevistei ele algumas vezes na Jovem Pan, ainda como candidato, eu não o entrevistei depois de eleito, mas também aqui do meu estado, acompanhei de perto a campanha e tudo mais. Ele está correndo um sério risco, porque o PT já está de novo... o PT, o PSOL, o PMN e não quero ser injusta aqui, mas eu acho que é o PDT, são 4 partidos que estão tentando lá no TSE ainda caçar a candidatura do Moro, por causa daquela filigrana de domicílio eleitoral. Porque depois que ele não pôde concorrer para o São Paulo e veio para Curitiba, agora eles querem dizer que ele já estava afastado de Curitiba há mais de 6 meses, embora ele tenha imóvel aqui, os filhos nunca tenham deixado de estudar aqui, ele e a Rosângela sempre estavam aqui, todo mundo encontra ele na rua, na feirinha de artesanato, enfim, todo mundo conhece, sabe onde ele mora, né? Mas aí eles estão querendo dizer que ele não podia ter concorrido. É uma perseguição parada, né? Ele quer o TSE já avisou, como o TSE virou um partido político também, infelizmente, sim, a gente sabe por quê, né? Altamente aparelhado. O TSE já avisou que julga esse processo antes ainda da diplomação. A diplomação dos deputados e senadores é 1º de fevereiro, né? Um mês depois da diplomação do presidente da República. Então, ainda tem coisas que podem rolar daqui para lá. Mas Moro entrando, eu tenho certeza que ele vai ser altamente técnico. Eu imagino que ele vai ser o que eu imaginava que poderia vir a ser a Janaína Pascoal se tivesse sido eleita por São Paulo como senadora. A Janaína, ela é professora de Direito Penal, né? Ela tem uma área, uma especialização ainda maior em Direito Penal, mas ele, Sérgio Moro, como juiz de carreira, se deparou com Direito Penal a vida inteira. Então, também é um profundo conhecedor. Eu acho que essas pautas que eu mencionei do Deltan vão ser pautas do Sérgio Moro, senador também. Que foi, independentemente de não ser assim um nome dos conservadores, eu acho que foi merecido, porque eu me pergunto o seguinte, goste-se ou não do Sérgio Moro pela atuação política, que ele começou na política com o pé, às vezes com o pé direito, às vezes com o pé esquerdo, ele não tinha experiência política, né? Fez lá, teve uns reveses. Mas, independentemente disso, me dói na minha consciência ver o descondenado que voltou à presidência
querer colocar atrás das grades um homem que sempre cumpriu a lei, né? Goste ou não das convicções o Augusto políticas Nunes tem uma definição. É absurdo o Augusto isso. Nunes tem uma definição ótima para isso, que ele diz que é o faroeste à brasileira, né? É o bandido querendo prender o xerife. E falando em bandido querendo prender o xerife, eu me lembro daquele personagem do Batman, Duas Caras, né? Que ele era um promotor nessa última versão do. Estou falando isso porque nessa edição de novembro sobre a força da mentira, a imagem, a Esmeril, como a gente é uma revista de cultura, a gente sempre procura imagens para as pessoas entenderem o que a gente está falando numa imagem. E o nome da edição é Morcegos da Luz, porque morcego é um bicho feio, de quem todo mundo tem medo. Não sei se você tem medo de morcego, Cris, mas eu tenho. Ele é um bicho. É detestável. E o morcego a gente sai correndo. Mas é a maneira como os conservadores são descritos, né? E aí, quando você vai ver a natureza do morcego, ele é polinizador, ele preserva a gente dos insetos, ele mantém o ecossistema equilibrado. Então, os conservadores, para o cenário político brasileiro, trazem o equilíbrio que o morcego, que é um bicho desprezado, traz para a natureza. Então, é por isso que eu falo, os morcegos também são animais de luz, como os conservadores para a política, né? E a esquerda não aceita dividir a arena política com os conservadores, mas não importa, o deputado federal mais votado do Brasil é um conservador, que foi o Nicolas Ferreira, e vão ter que morrer com isso. Podem até caçar o mandato do menino, mas vão ter que morrer com isso. Né, que foi o homem o deputado mais votado do Brasil. Né? Então, a mulher mais votada também, né? A Carla Zambelli. Não por acaso os dois estão censurados nesse momento. Também, a Carla Zambelli, que fez um trabalho de base muito eficiente em São Paulo, eu posso dizer, porque eu sou de São Paulo, e conseguiu ultrapassar em votos o Eduardo Bolsonaro, que tem em seu favor o sobrenome, mas a Carla Zambelli, como fez um trabalho de base melhor, ela acabou sendo reconhecida, tendo esse trabalho reconhecido, né? E assim, eu vejo o Lula ali na presidência e falo, caramba, é como se o Coringa tivesse ganhado as eleições, né? E assim, a gente está nessa situação, né? Eu não sei como é que você vê essa imagem, né? Por que é que os conservadores são pintados como vilões? E como é que você acha que a gente mostra para a sociedade, para além das bolhas, né? Porque a direita muitas vezes entende bolhas. Como é que a gente mostra para a sociedade que, na verdade, nós somos morcegos de luz, somos agentes polinizadores que trazem equilíbrio e que aqueles socialistas que vêm arrasar as plantações como gafanhotos são esses que a gente quer afastar do cenário político para que o povo prevaleça, né? Como é que você vê isso? O duro, Bruno, é que o ser humano ele é muito imediatista, né? E a gente vivendo tantos absurdos que a gente está vivendo, é natural que a gente queira ver a resposta e a solução implantada amanhã, aliás, implantada hoje, e amanhã a gente já está colhendo os frutos dessa solução que veio, né? Tão esperada. E as coisas não acontecem assim, mas eu sempre digo e continuo achando que essa é a saída. Primeiro, a verdade sempre aparece. Ela sempre aparece. E o bem sempre vence. Nós temos a obrigação, dentro dos nossos pequenos círculos, sempre de desmentir toda mentira que surja. A gente tem a informação, vamos desmentir. Não tem a informação, mas ficou com a pulga atrás da orelha, leve essa pulga atrás da orelha para outras pessoas e diga, tem coisa estranha aí. Vamos pesquisar juntos, vamos tentar descobrir o que aconteceu. E as mentiras, as maiores mentiras contadas pela esquerda, que são sempre para depreciar o adversário e destruir o adversário, desumanizar o adversário e fazer com que ele seja aniquilado e suma porque eles não toleram o debate, eles não toleram a argumentação, eles não toleram ideias diferentes, eles são intolerantes. As maiores mentiras são: só a esquerda é boazinha, só a esquerda se preocupa com o pobre, só a esquerda se preocupa com o social, só a esquerda se preocupa com o meio ambiente e a esquerda é a defensora das minorias. As minorias estão pedindo quase SOS, Forças Armadas salvem o Brasil. O que eu recebo de e-mail, de ligação, de gente que me para na rua, gays, lésbicas, travestis, dizendo: aquele pessoal não me representa, eles sequestraram uma causa que não é deles. Pior, eles criaram uma intolerância que não havia na sociedade. A gente nunca teve essa causa de botar banheiro unissex em creche e escolinha infantil. A gente quer banheiro unissex em rodoviária e aeroporto, mas a gente não quer acabar com o banheiro feminino ou masculino. Mantém o feminino, mantém o masculino e deixa um para a gente entrar, porque realmente é uma necessidade, uma demanda. Numa praça de uma grande cidade, precisa ter, é uma demanda legítima, né? Então, deturparam várias causas. Essa história do social, do pobre, a gente desmascara com números. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O
o governo Lula, desde o início, se dizia preocupado com reforma agrária, né? Tem o MST, que surgiu ali no primeiro governo Lula, e aquela coisa linda, invadindo terra, e vamos distribuir terra, vamos distribuir terra. Por que não distribuíram? O governo Bolsonaro distribuiu 144 mil títulos de terra, que é mais do que os 2 governos Fernando Henrique, os 2 governos Lula, o governo e meio da Dilma e a metade de governo do Temer. Todos esses governos juntos não somam 144 mil títulos de terra distribuídos. Detalhe, lembra quem era o machista, o misógino que ataca mulheres, ele não, ele não, ele não? Dos 144 mil títulos de terra distribuídos, quer dizer, foi uma reforma agrária silenciosa, ou não tão silenciosa. Uhum. Silenciosa porque a imprensa silenciou e não divulgou, né? O presidente divulgava nas lives dele, a gente, em entrevistas aqui e ali, conseguia tirar do ministro do Meio Ambiente, essas informações sobre distribuição de título de terra e tudo mais, o ministro das cidades, da integração nacional, enfim, as informações foram vindo aos poucos. Mas o que o presidente da República fez e foi determinação dele, junto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e alguns outros ministérios correlatos. 80% desses títulos de terra foram entregues para mulheres. Por quê? Porque descobriram que elas eram predominantemente as chefes de família. Então, se são elas que estão sustentando essa família, mesmo que haja um homem na família, se não é um casamento muito estável, uma estrutura financeira muito estável, a mulher que está plantando, colhendo e vendendo, o marido só bebe e fica largado na rede, é ela que vai ser a dona da terra, porque senão o marido bate nela, vende a terra. E ela e os filhos ficam na rua. Quer mais preocupação com o social, com a mulher, com os direitos humanos do que isso? E isso teve em várias áreas do governo. Agora, a mentira está plantada aí por esse bando de jornalista militante, né, travestido de jornalista, porque para mim isso não é jornalismo, e o pessoal, os militantes mesmo, de esquerda, que vão propagando essas mentiras e repetindo tantas vezes que elas vão parecendo verdades. Então, cabe a nós ir desmentindo conforme as informações que a gente tem. E, no fim das contas, eu espero estar viva para ver isso, a verdade toda aparecendo e vencendo, porque o bem sempre vence. A gente não pode se deixar dominar pelo mal, né? Com certeza. Você acha que a força da verdade, então, Cris, é maior que a força da mentira? É por isso que não tem nada a ver essa história de fake news, inquérito de fake news, censura. O cara, pega o que aconteceu com a imprensa. Vamos de novo voltar para a imprensa, que é a minha área, né? O Augusto Nunes sempre dizia isso também lá no Pingos, antes de ser censurado, né? Pegue o que aconteceu com a imprensa. Por que as grandes corporações que tiveram durante décadas aí o monopólio da TV, do rádio e dos jornais, dos grandes jornais, está hoje pedindo, por favor, pelo amor de Deus, receba aí a minha publicação 6 meses de graça. Eu, quando deixei de assinar a Veja, depois de muitos anos de assinatura, recebi durante 6 meses de graça, eu não queria mais receber aquilo, eles continuavam me mandando para tentar convencer você a voltar a ser assinante. Por que aconteceu isso? Porque a mentira estava tão escancarada que o público não quer mais ler aquilo. Sim. Então, a melhor seletividade é a da audiência. Por que ontem eu estreiei um programa, fazer de novo mais uma propagandinha, Resumo da Ópera, um canal novo no YouTube, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. A gente resolveu dar uma alternativa para aquele público que ficou se sentindo à deriva depois da saída de forma abrupta e inexplicável do Augusto Nunes, do Fiuza, depois a Ana Paula. Como eles lá ainda estão se articulando para ver quando que eles conseguem voltar ao ar e tal, eu, que já estava com um projeto em andamento junto com outros jornalistas, conseguimos colocar no ar ontem, e agora fica no ar. Quando eles entrarem no ar, se eles entrarem às 18, a gente antecipa o nosso. Mas o que aconteceu ontem? Pensa um canal que tinha 0 inscritos. Eu fui a inscrita número 4, porque os 4 integrantes do programa, né? A gente terminou o programa às 7 da noite com 11 mil inscritos, com 4 mil acessos simultâneos, que é pequeno se você for comparar uma audiência do Pingos, mas nós estávamos concorrendo com o Pingos nos Is. Então, assim,
Por que acontece essa resposta imediata do público? Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter mais audiência ainda que ontem, e amanhã mais do que hoje, vai crescer. E qualquer outro canal que venha com honestidade, com verdade, errando e assumindo seus erros quando errar, vai ter mais público do que essa mídia podre que está aí tentando empurrar mentiras para todo mundo. Então, uma hora a verdade se impõe, às vezes demora um pouco, né? Aquela coisa da gente conseguir controlar a ansiedade, mas ela aparece, ela vem. Pessoal, então, como vocês viram, vocês, se ainda não são assinantes da Gazeta do Povo, assinem a Gazeta do Povo para terem acesso a todas as entrevistas da Cristina Grêmio no Falando Abertamente. Inscrevam-se no canal da Gazeta do Povo no YouTube para acompanharem todos os programas que ela administra e toca, etc. E agora também inscrevam-se no canal Resumo da Ópera para mostrar aí aos meios de comunicação que às vezes acham que tem que andar conforme a carruagem, que a única carruagem no campo da informação se chama carruagem da verdade e não carruagem do candidato eleito, tá? Então, Cris, muito obrigada, muito boa sorte aí. Eu vou correndo agora me inscrever no Resumo da Ópera. Isso. Aí deixa eu até avisar que tem... Depois tem da saída do Augusto, do Pingos nos Is, não dá para assistir aquele negócio. Não, e deixa eu falar que tem outros canais, tem um outro canal, pelo menos, que a gente achou, que se chama Resumo da Ópera, e que é um canal de música. O nosso ainda não está muito divulgado, porque começou ontem, só tem um vídeo, né? Tem 2 vídeos, acho, um de abertura do canal e o vídeo do episódio 1. Mas a gente está divulgando nas nossas redes sociais. Então, quem me seguir em alguma das redes sociais, estou no Getter, no Twitter, no Instagram, no Facebook, eu divulgo todo dia os programas em que eu estou, os links e tudo mais. Também estão comigo nesse programa a Fabiana Barroso, o José Carlos Bernardi e a Rose Rocha. Então, esperamos vocês lá. Obrigada, viu, Bruna? É um prazer conversar com você e com a tua audiência aí. Eu que agradeço. E, pessoal, acompanhem aí jornalistas que sabem o que estão fazendo. Até mais.